Aula 2. Então hoje, amiguinhos, vamos aprender o movimento das peças. E a primeira peça que nós vamos estudar é o bispo. Então a gente tem o bispo aqui que está na casa escura e o bispo que está na casa clara. Os bispos, eles se movimentam na diagonal. Então o bispo que está na casa escura, ele vai sempre na casa escura. E o bispo que está na casa clara, vai sempre na casa clara, nas diagonais. Então, esse bispo que está aqui, pode ir nas diagonais escuras. Então, ele pode ir aqui, pode ir aqui, pode ir aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. E o bispo de casa branca pode ir nessa, pode ir nessa, 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 nessa e nessa. Ou ele pode ir de uma vez para essa. Ou pode ir de uma vez para essa. Então ele pode andar na diagonal. E não pode ter nenhuma peça na frente dele, né? Se tiver uma peça aqui na frente, ele não consegue se movimentar. Certo? Então, se o bispo tiver esse bispo de casa clara e esse de casa escura, então ele pode se movimentar na diagonal. Então, se ele estiver aqui no centro, então ele pode ir nessa, pode ir nessa, pode ir nessa, pode ir nessa, nessa, nessa e nessa. Nessa, nessa e nessa. Então, o bispo de casa clara está indo na diagonal branca. E o bispo de casa escuras, nesta, 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 todas essas e todas essas. Então, eles estão na grande diagonal, que a gente viu na aula 1. Então, essa é a minha grande diagonal branca, clara. E aqui a minha grande diagonal escura, que é essa aqui. Então, esse é o movimento do bispo. E agora nós vamos aprender o movimento da torre. Então, a torre, ela se movimenta na coluna e na horizontal. Então, essa torre pode ir nessa minha coluna e essa nessa coluna. E pode ir nessa horizontal e nessa horizontal. Então, lembre, torre na coluna e na horizontal. Então, se a minha torre estiver nessa casinha, nessa posição, ela pode ir nessa minha horizontal e pode ir nessa minha coluna. Então, esse é o movimento da torre. Agora, vamos aprender o movimento da dama. A dama pode ir nas horizontais, nas diagonais e na coluna. Então, repetindo, a dama pode ir nas horizontais, nas diagonais e na coluna. Então, se a minha dama estiver aqui no centro, ela pode ir nessa horizontal, pode ir nessa diagonal, pode ir nessa coluna, nessa diagonal. Então, esse é o movimento da dama. Agora vamos aprender o movimento do peão. O peão, ele sempre se move para frente. Então, ele vai se mover para frente. Sempre para frente. Para frente, para frente, para frente. Sempre. A primeira vez, ele pode andar 2 casinhas ou uma. Então, esse peão aqui, que está na minha coluna E, ele pode andar uma ou pode andar 2. Então, ele pode ir ali 2 ou ele pode ir uma. Você escolhe conforme o jogo. Mesmo caso esse aqui.
a primeira vez que ele se movimenta, ele pode andar 2 casinhas ou ele pode andar uma. Então o peão sempre se movimenta para frente. A primeira vez pode andar uma ou 2. Agora vamos aprender o movimento do cavalo. Então o cavalo ele se movimenta fazendo uma letra L. Então vamos aprender aqui. Então o cavalo inicialmente está nessa casinha, então ele pode andar em L, ele vai dar um salto. Ele é a única peça que pode dar salto sobre as outras. Então ele vem 1, 2, 3. Então ele pode vir nessa casinha. Ó, ele fez uma letra L. Então se a gente pegar aqui, é uma letra L, olha. Uma letra L. E ele pode também vir nessa casinha. 1, 2, 3. Então ele fez uma letra L. E pode também vir aqui, ó. Uma letra L. Então se ele tiver nessa casa no centro, ele pode ir em várias casas. Então vamos ver. Ele pode vir aqui. Ele pode vir aqui. Ele pode vir aqui. Ele pode vir aqui. Ele também pode vir aqui, sempre fazendo movimento em L. Então esse é o movimento do meu cavalo. Ele faz o movimento em L. E ele é a única peça que pode saltar sobre as outras peças. Agora vamos aprender o movimento do rei. O rei, ele pode ir em todas as casas, mas ele pode andar só uma casinha. Então, se ele está aqui, ele pode ir nessa, pode ir nessa, pode ir nessa, pode ir nessa e pode ir nessa. Mas ele pode andar só uma. Ó, andou só uma, andou só uma, andou só uma, andou só uma, andou só uma. Então, esse é o movimento do rei. Então, agora nós vamos ver o valor comparativo das peças. E para isso vamos pedir ajuda ao nosso Super Chess. Super Chess, pode nos ajudar com o valor comparativo das peças? Então vamos lá. O Super Chess vai nos ajudar. Então os peões, eles valem 1 ponto. Então cada peão é 1 ponto. Os bispos, eles equivalem a 3 pontos. Os cavalos também se equivalem a 3 pontos. As torres equivalem a 5 pontos. E a dama equivale a 10 pontos. E o nosso rei, o rei ele tem um valor absoluto. Então ele não tem um número, ele é um valor absoluto. Porque se a gente perder o rei, a gente perde a partida. Então o rei tem o valor absoluto.